O bate-papo de hoje é com a Raquel Signorelli. Raquel, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao podcast. Você poderia começar se apresentando, falando um pouco sobre a sua formação, de onde você é, um pouco sobre a tua história? Sim, olha, quando as pessoas me perguntam qual é a minha história com a arte, onde eu aprendi a arte, eu não sei nem como responder, porque às vezes as pessoas acham que é um pouco de viagem fantasia, sabe? Eu comecei pintando com... Antes dos 9 anos de idade. Eu só tenho essa data porque 9 anos foi a data que o meu irmão nasceu. Então eu sei que foi antes do meu irmão chegar na minha vida. Antes dos 9 anos de idade, eu ia para o jardim da minha avó, em Teresópolis, num sítiozinho que meus avós tinham, e eu descobri, eu tinha mania de mexer nas plantas, nas flores e nas folhas, e eu triturava as folhas para fazer o meu próprio perfume de folha de pitanga, eu fazia a cola para colar as coisas com a cica de algumas plantas, e eu triturando a azaleia, eu vi que saía uma aguinha roxa das azaleias. E aí eu triturei todas as azaleias da minha avó e comecei a pintar com aquela água roxa. Então, assim, quando eu comecei a pintar, eu comecei a fazer aquarela antes dos 9 anos de idade, a partir da azaleia da minha avó, entendeu? E eu arranjava qualquer coisa branca, qualquer coisa clarinha que tivesse para ficar pintando e desenhando com aquela aguinha até ela sumir. Então, assim, a arte para mim começou, acho que desde que eu nasci. Para mim, ela não é uma coisa que se acrescenta na vida, ela é uma forma de viver, entendeu? Então, a minha formação em arte é essa, é de experimentação, é de descobertas, sempre foi assim, sempre tive facilidade, então eu sou totalmente autodidata na arte. Alguns momentos eu tenho uma tendência a um tipo de pintura, a um tipo de trabalho manual, mas ela sempre esteve presente. Enquanto eu era da área da química, enquanto eu estava como advogada, eu nunca deixei de ter esse lado. Só que isso foi crescendo, sabe aquelas sensações que ficam na gente, que não é uma bolha pequenininha e elas vão expandindo, expandindo, e uma hora o negócio estoura e você não tem como controlar? Uhum. Foi assim que aconteceu. Eu passei a estudar um pouco mais depois sobre artes quando eu decidi seguir isso para minha vida, porque não dava mais para ela ficar no segundo plano. Mas os meus estudos são todos autodidatas, são todos por minha conta. Tá, mas você comentou sobre química e direito, é isso? Você chegou a estudar, você se formou nessas áreas, você chegou a trabalhar nessas áreas? Trabalhei nas duas áreas, minha primeira carreira foi química, química ambiental. Eu sempre fui muito ligada na área do meio ambiente, né? E foi criada, minha mãe foi um exemplo muito bom em termos de preservação, e eu escuto sustentabilidade desde antes dessa moda começar. Então, eu sempre reciclei meu lixo, eu sempre fui acostumada com isso, com preservação. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer a química com alguma especialidade, eu fiz química ambiental. E aí, trabalhei em indústria química de base, cheguei a trabalhar com auditoria, com implementação de ISO 14001, 9001. E aí E depois eu foi estudar direito. E aí fui estudar direito. Inicialmente, eu pensava em fazer direito ambiental. Achei que fosse uma forma de juntar as duas coisas. E aí depois eu resolvi que não era nada disso, eu ia ser juíza, porque como juíza eu poderia atuar muito mais na área ambiental do que como uma advogada ambiental. Entendi. E então eu tenho que chamar de doutora Raquel ou não? Não, de forma alguma, de forma alguma. Você acha que é, você acha que de que maneira você acha que essa tua formação em outras áreas te ajuda no seu dia a dia na arte? Elas te ajudam de alguma maneira ou não? Ajudam, eu não tenho sombra de dúvida que ajudam. Primeiro que eu acho que quanto mais experiência você tem na vida, isso te ajuda em tudo, porque a arte ela não é só uma carreira, né? Ela é uma forma de ser.
A gente não se torna artista, a gente nasce artista. Então, quanto mais você tiver informações para sua vida como pessoa, melhor para sua arte, porque a arte vem de dentro para fora. Especificamente na área da química, eu já abusei da consistência e das propriedades de algumas tintas e alguns materiais por minha conta, sabe? E eu sei que o trabalho em laboratório, eu fiz Federal de Química aqui no Rio de Janeiro, que hoje já se efetivou, depois virou Instituto de Química, mas é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi ter estado ali naquela instituição. Primeiro que você aprende a se virar, você aprende a ser autodidata, você aprende a ser responsável, você com, acho que 16 anos, você não tem supervisor na sala de aula. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, inclusive fazer besteira e se ferrar. Então, eu tive um senso de responsabilidade totalmente cheio de liberdade muito cedo, por conta de ter estado lá. E, em paralelo a isso, a gente aprende as propriedades de tudo em volta, né? Então, até silicone de cabelo. Uma vez eu queria fazer um quadro e eu queria uma consistência que a tinta não tinha. E eu em casa, assim, sabe? Eu falei, o que eu tenho aqui para resolver esse meu problema? Eu peguei um óleo de cabelo e falei, isso vai resolver o meu problema. E misturei na tinta, na proporção que eu precisava, e ficou um trabalho lindo. E as pessoas perguntam, como é que você fez isso? Eu falei, com silicone de cabelo. Quando eu preciso de alguma outra coisa, eu boto cola, eu posso botar óleo de coco. É só eu ir vendo, sabe? E isso a química me deu esse conhecimento, né, essa tarimba. Na parte do direito, eu vejo um diferencial e até, infelizmente, uma coisa que eu não concordo, você passa a ser mais respeitado, até como artista, quando você sabe o que está falando e quando você sabe, né, até onde as pessoas podem ir. Eu já passei por situação de ver outros artistas sendo enrolados, a gente recebeu um contrato para assinar, entendeu? E as pessoas, até cláusula em latim as pessoas botam. Então, eu me apresento como artista. E aí, quando as pessoas vêm com papel para você assinar, completamente exploratório, absurdo, eu falo, desculpa, eu queria entender o conteúdo disso aqui, porque isso aqui não corresponde ao que a gente conversou. A pessoa, não se preocupa. Eu falei, não, eu me preocupo sim, porque eu sei que vale o que está escrito. E aí, eu falei, essas cláusulas em latim estão aqui por quê? Não, estão aqui só, isso não significa nada. Eu falei, não, eu vou te falar o que significa. Significa isso, isso, isso. Aí as pessoas, mas eu tô falando como advogada, então por acaso tá. Aí as pessoas mudam, sabe, a configuração da conversa. E ficam, assim, até um pouco assustadas. Eu acho um absurdo você precisar ter um número de registro na OAB para ser respeitado, para não ser passado para trás. Mas, infelizmente, eu vejo que isso me dá um diferencial. Assim, até colegas meus das artes, todos os papéis que eles recebem, eles me mandam. Você pode dar uma olhadinha para mim? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Porque o artista é muito explorado. E se alguém, por acaso, achar que pode pegar uma imagem sua na internet e usar com esse seu background aí, acho que vai acabar tendo algum problema, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas é muito bacana. A gente... eu acho que sempre acaba contribuindo de alguma forma, né? Eu também não tenho... A minha formação de colégio também não foi normal. Eu fiz colégio técnico e, de uma maneira ou de outra, acaba contribuindo.